Casos de erros de enfermagem chocam a sociedade. Só no ano passado foram registrados mais de 200 em São Paulo. 5 pacientes morreram. Um estudo da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo detectou erros em 30% dos casos analisados. É hora, claro, de reavaliar a formação desses profissionais e também a responsabilidade de cada um. Na área de enfermagem, existem 3 profissionais. O auxiliar de enfermagem, que precisa ter ensino fundamental, e um curso técnico de 900 horas. Ele está capacitado para trocar roupa de cama, cuidar da alimentação e da higiene do paciente, verificar a pressão arterial e aplicar injeção. O técnico de enfermagem tem que ter ensino médio e curso técnico de 1.800 horas. É ele quem administra os medicamentos, como injetar soro, por exemplo. Já o enfermeiro tem que ter ensino superior, com 5 anos de estudo. Ele é responsável por todos os procedimentos na área de enfermagem. Pode cuidar de pacientes graves, colocar sondas ou catéteres. Os hospitais reforçam a rechecagem da prescrição dos medicamentos, horários e nome dos pacientes no treinamento de toda a equipe. Mas um estudo da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo detectou erros em 30% dos casos analisados sobre a administração de doses de medicação. O descuido de uma auxiliar de enfermagem chocou a sociedade. A menina Jennifer, de 1 ano, teve parte do dedo cortado durante a retirada de uma bandagem. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, só no ano passado foram registrados 250 erros. 20 resultaram em lesões definitivas. 5 pacientes morreram. O caso de Jennifer é o 3º nos últimos 2 meses. Em dezembro, uma auxiliar de enfermagem aplicou vaselina ao invés de soro numa criança que estava internada por causa de uma virose. A menina não resistiu. A auxiliar de enfermagem disse ter se confundido porque os frascos eram idênticos. Bom, para discutir justamente a formação dos profissionais de enfermagem, a gente conversa aqui no nosso estúdio com Aloysio Tibiriçá Miranda, ele é do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Aloysio, muito bom dia. Tudo bem? Bem. A gente tem um convidado também em Brasília, ele participa do nosso debate também, é o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manuel Carlos Neri. Manuel, muito bom dia. Bom dia. Bom, lembrando que a gente retoma essa discussão, portanto, a participação do nosso assinante também vai continuar. A gente convida você, assinante, a participar desse debate. Acesse nosso site a partir de agora e deixe a sua pergunta, ou então o seu comentário, g1.com.br/globonews, é nosso endereço eletrônico. A gente começa essa discussão indo lá para Brasília. Na sua opinião, Mauro, onde é que está o problema maior? É um problema mais técnico? É um problema generalizado de formação dos nossos enfermeiros e dos nossos auxiliares? Ou não? Você acha que isso é uma tendência mundial? Porque tem algumas pesquisas também que demonstram que países ricos costumam também ter esse tipo de erro mais constante da administração, principalmente de medicamentos. Olha, eu não diria que o único problema é a questão da formação profissional. Agora, no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento muito grande dos cursos, tanto de graduação como também dos cursos técnicos na área de enfermagem. E muitas dessas escolas, da mesma forma que nós temos boas escolas, temos também uma grande parcela que foram autorizadas a funcionar e que não têm a mínima condição de formar alunos com boa qualidade. Então, acho que hoje o problema da formação profissional é um problema que precisa ser encarado de frente, principalmente pelas autoridades públicas, para que se busque um ensino de melhor qualidade no Brasil, tendo em vista que, principalmente em função dessa expansão toda que houve em novas escolas, isso acabou baixando muito a qualidade no ensino de enfermagem e diria também que de outras profissões da área de saúde. Doutor Aloysio, além da formação dos enfermeiros, em relação aos médicos, também às vezes no hospital não há uma certa confusão dos papéis ali, o que deveria ser feito pelo médico acaba sendo feito pelo enfermeiro, ou uma certa divergência entre as funções ali, que acaba se complicando e no fim ninguém sabe de quem é a responsabilidade por determinada atitude. Bom, certamente, antes de mais nada, eu gostaria de concordar com o presidente do COFEM em relação à formação dos profissionais de uma maneira geral. Nos últimos 100 anos, colocando nessa base a análise, nós tivemos 180 escolas de medicina no Brasil, sendo que somente nos últimos 20 anos esse número foi o dobro. Quer dizer, havia 90, nos últimos 20 anos
180. Isso certamente contribui para a baixa qualidade da formação profissional. O que acontece nos hospitais em geral é uma boa convivência profissional com os profissionais de enfermagem. Isso não há nenhum problema nessa relação. O que a gente às vezes detecta é que na ausência do médico, por ausência do poder público, de colocar médicos onde deve colocar, o enfermeiro fica exposto, trabalhando algumas vezes sozinho, como, por exemplo, no programa de saúde da família, tão decantado, nós temos cerca de 30% dos programas sem médico. E aí fica exposto o enfermeiro e fica exposta a população. Certamente o profissional de enfermagem responsável, ele concorda que há de haver o médico ali, porque a equipe tem que ser completa. O médico não trabalha sem o enfermeiro e o enfermeiro não trabalha sem o médico. O que está faltando é política pública que dê maior formação aos médicos no serviço público, exatamente isso, fora da faculdade, não é? E adequada alocação de médicos nos hospitais e nos postos de saúde. Carla. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Manuel Nery, aí de Brasília. Dr. Manuel Nery, a minha pergunta é o seguinte: eu já vi relatos de técnicos e até de auxiliares de enfermagem que dizem que tem 3, muitas vezes 4 empregos justamente para compensar o baixo salário. Esse é outro problema sério, além da formação desses profissionais, né? Esse problema que leva muitas vezes ao erro profissional, ele é abrangente e é multifatorial. Existem vários fatores que contribuem. Na área de enfermagem hoje, de forma geral, se pratica salários muito baixos. Isso leva muitas vezes ao profissional ter, de fato, que ter mais de um emprego para poder sobreviver. Aí você veja bem, nós temos casos de profissionais que têm 2, 3 empregos. Muitas vezes faz um plantão à noite de 12 horas e já sai diretamente desse plantão, desse trabalho, para um outro trabalho. Então, claro que esse profissional não vai poder atender com a mesma qualidade que estaria atendendo se tivesse com a carga horária adequada. Então, o problema dos baixos salários é o problema do excesso de jornada de trabalho, e também da falta, nós falamos aqui do ensino formal, mas tem um problema tão grave quanto a baixa qualidade do ensino formal, que é a falta de políticas públicas para capacitação contínua dos profissionais de enfermagem, dos profissionais de saúde. Nós não podemos admitir que no mundo onde a evolução tecnológica acontece de forma tão rápida, nós temos muitas vezes aí profissionais que concluíram seus cursos há 5, 6, 10 anos e jamais passaram por uma capacitação profissional. Então, é um caldo de cultura que passa pelos baixos salários, excesso de jornada de trabalho e também a falta de capacitação contínua no ambiente de trabalho. Acho que tudo isso são fatores que contribuem para o erro profissional. Pois é, Manuel. E aí, no meio disso tudo, está a população, né, que tem várias dúvidas. Portanto, a nossa participação aqui, a participação do assinante nesse debate já está sendo bastante evidente. São mais de 60 perguntas que já chegaram até agora e a gente vai para a primeira no telão. Fazer aqui para o Rio de Janeiro, sou enfermeiro e professor. Com certeza, temos presenciado cada vez mais casos de erros de profissionais na área. Porém, devemos levar em consideração as condições de trabalho desses profissionais. É o Jefferson Costa. O senhor concorda? Plenamente. Nós da área médica também, quem já foi alguma vez levar um parente ou ser atendido numa emergência, por exemplo, sabe, evidentemente, interpretar o que foi dito, né, pelo assinante. Nós, médicos e os enfermeiros, trabalhamos efetivamente com as condições de trabalho, principalmente no serviço público, muito aquém do desejado. Isso é ruim para o atendimento às pessoas e é ruim para as condições de trabalho que o profissional exerce. O médico sente isso no dia a dia, principalmente nas emergências. As televisões, a imprensa, em geral, têm mostrado essa situação no Brasil todo e a falta de profissionais já se faz sentir nas unidades, fruto dessas más condições de trabalho e de má remuneração. Você não encontra mais o médico para atender as pessoas, por conta exatamente do que foi colocado aqui. A gente tem mais uma pergunta, agora é para Brasília, doutor Manuel. Existem medidas a serem adotadas a curto prazo para uma melhor formação desses profissionais? Como é feita a legalização e a liberação das escolas de auxiliar e técnico de enfermagem pelo país? É a pergunta do Wilder.
Olha, as escolas de auxiliares e técnicos de enfermagem, elas são autorizadas pelos conselhos estaduais de educação. E é quem deveria também fiscalizar o funcionamento dessas escolas. Hoje, a formação do auxiliar de enfermagem no Brasil, ela sofre restrições, principalmente após a edição da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, hoje, na verdade, nós temos a grande maioria de escolas formando técnicos de enfermagem. Eu diria, inclusive, que o futuro da enfermagem brasileira para ser exercido apenas pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem, já que tem uma restrição hoje de ordem legal na formação de auxiliares de enfermagem no Brasil. Agora, a responsabilidade são dos conselhos estaduais de educação. Nós, dos conselhos de enfermagem, nós temos em diversos estados firmado convênios com os conselhos estaduais de educação para emitirmos pareceres e auxiliarmos nesses procedimentos de autorização de novos cursos. Porém, é uma responsabilidade legal dos conselhos de educação que devem ter uma responsabilidade maior, não só em autorizar novos cursos, mas também em fiscalizar a qualidade dos cursos que estão em funcionamento. Mauro, tem duas perguntas aqui para Luísio, no Rio de Janeiro, também de assinantes, duas perguntas que vão aparecer agora no telão. Primeira pergunta, gostaria de saber de vocês se vocês acham que há diferença na qualificação de profissionais em instituições públicas e privadas. Isso pode afetar o serviço prestado? Pergunta da Luísa Lamas. A segunda pergunta, em relação também à formação, os cursos técnicos de apenas 2 anos são capazes de formar um bom profissional? Karen.